Eu falei na abertura do culto que a missão dessa igreja é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Se a gente está falando de crescimento, o tema da mensagem de hoje não pode ser evitado nesse lugar, porque a gente vai falar de maturidade, de crescimento. E o crescimento e a maturidade deveriam ser, ao mesmo tempo, coisas muito comuns. O desenvolvimento da gente, na maioria de nós, é muito fácil, é muito comum. Você não tem que fazer nada para você, depois dos 2 anos, começar a falar algumas palavras, começar a caminhar, depois aprender a se relacionar com a sua mãe, com o seu pai. A gente não precisa fazer esforço. Mas o amadurecimento nem sempre acompanha a evolução da nossa idade. Uma pessoa idosa ou com mais idade não significa que ela é a pessoa mais madura na sala. E vamos ser sinceros, não tem coisa mais chata do que gente imatura. Não é verdade? Gente imatura é muito chato. Você está lá num grupo de adultos e aí a pessoa faz uma criancice absurda, causa aquele constrangimento e tudo, né? Você olhar para uma... Vocês já viram aquelas... Você vê uma mulher de 70 anos querendo se vestir como uma adolescente de 15, você olha assim e fala, não dá, calma, já passou essa fase, né? Fica meio ridículo, só pessoa que não, parece que não está vendo. E tantas situações, né, que a gente percebe, é mais fácil perceber no outro do que perceber na gente, óbvio, né? Mas situações onde somos imaturos. E não deveria ser assim, porque o processo é natural. Nós fomos criados por Deus, e Deus, quando nos criou, Ele deu as seguintes instruções: cresçam, multipliquem-se, encham a terra e usem tudo o que está aí à disposição de vocês. Toda a comida, todo esse lugar lindo, os peixes, as aves do céu, tudo é de vocês. Usufruam. Então seria natural você crescer, ficar adolescente, jovem e usufruir de tudo isso. Isso é o plano de Deus. Por isso que lá em Gênesis, e depois Jesus relembra também, e a gente fala isso em todo casamento, né? Por isso, chegando uma época, deixe o homem pai e mãe e una-se à sua mulher. E serão, a partir dali, uma só carne. Quer dizer, é um processo natural de evolução. E nós todos sabemos como que acontece com a gente em todas as fases. Quando você é bebezinho, você é completamente imaturo, você depende do outro para tudo. Sim ou não? Sim. Os bebezinhos precisam da mãe para se alimentar, precisam que troquem as necessidades fisiológicas, troquem a roupa, deem banho. O bebezinho, ele é completamente dependente dos pais. Provavelmente, se você deixar um bebezinho de 2 meses numa selva, a chance grande é de que ele não sobreviva, ele não consegue sobreviver. Nós temos 2 exceções, que é o Tarzan e o Mowgli. Mas fora isso, o normal é que você não sobreviva numa selva. Você vê alguns animais, né, que às vezes já nascem e já começam a caminhar. A gente não é assim. A gente precisa de 1 ano para começar a caminhar. Então é natural que isso aconteça, mas é natural também que depois de um tempo você comece a falar, a se comunicar, é natural que você vá para a escola, é natural que você se torne adolescente. Quando você é adolescente, você também é dependente dos seus pais, você ainda não precisa pagar pela moradia, né? Nem pela comida, mas você já começa a participar da vida da casa, pelo menos deveria. Já fica a dica, hashtag fica a dica. Ajudar a lavar uma loucinha, né? Arrumar a própria cama, lavar o carro do pai, cadê minha filha? Lavar o carro do pai, fica a dica. Se é adolescente, você começa a participar, é o natural, né? Uns mais, outros menos. Tem adolescente que já começa a trabalhar e já começa até a sustentar a casa, né?
em algumas exceções. Mas o natural é que você comece a se doar um pouco, a servir um pouco. E aí você se torna um adulto. E aí quando você se torna um adulto, você começa a trabalhar para ganhar o seu próprio sustento, para construir a sua família, a sua esposa. E o que vai acontecendo no decorrer, no amadurecimento? O que acontece? O que é maturidade? Maturidade significa caminhar do receber para o doar. Você nunca tinha pensado nisso? Ou já tinha pensado nisso? Maturidade é você caminhar do receber para o doar. Porque cada vez mais você fica independente, você não depende mais daquelas pessoas para sobreviver, e você começa a se doar. Aí para sua esposa, daí vem os filhos, seus filhos são totalmente dependentes de você. E o ciclo e a roda vai girando. Certo? É assim para você, na vida de vocês também, ou só na minha que é assim? Certo, então tá bom. Então é na vida de todos nós. Bom, na vida então nós caminhamos de etapa em etapa, de estação em estação. A vida é feita de etapas, de estações. Talvez para a molecada mais nova, é mais fácil você explicar. A vida é feita de fases, como num videogame. Você vai mudando de fases. A próxima fase, ela é sempre um pouco mais complexa do que a anterior. Mas ela é mais interessante. Não é assim? Então dá para todo mundo entender do que eu estou falando. A vida é feita dessas fases, dessas etapas, e a gente precisa aprender, amadurecendo, que a maturidade vem de você aprender a receber menos e a começar a doar. É esse o caminho do amadurecimento. Você passar daquele que só recebe para o que doa. Mas como eu disse, é chato você conviver com pessoas imaturas, precisa ter uma paciência dobrada. É difícil você conviver com gente imatura, né? O cara tem, sei lá, tem a minha idade, ainda continua explosivo e brigando o tempo inteiro e discutindo, qualquer coisinha. A pessoa não tem equilíbrio, não tem domínio próprio. É ruim, porque parece que está fora, alguma coisa está fora de contexto, né? Quando isso acontece. E esse problema é conhecido na psicologia como síndrome de Peter Pan, que é aquela pessoa que não... E isso é verdade, tem livros escritos desde 1800 e pouco sobre isso. É a pessoa que não quer crescer. Pessoa que cresce na idade, no tamanho, barba, cabelos, unha, estatura, mas não quer crescer emocionalmente, não quer crescer como homem, como mulher, como servo de Deus. E aí, quanto mais você adia esse crescimento, mais ridícula a coisa vai ficando. Mais ridícula a coisa vai ficando. E só você não percebe. Tem absoluta certeza que as pessoas que estão perto de você, elas percebem que você é imaturo em algumas áreas da sua vida, né? Ou em todas as áreas da sua vida. Então, o que é o imaturo? O imaturo é aquele que se recusa a mudar de estágio na vida. Esse é o imaturo. O imaturo é aquele que não sabe terminar uma fase e começar uma outra. Esse é o imaturo. Ele tem dificuldade, ele fica travado, ele não consegue mudar de fase, ele não consegue mudar de estágio, ele não consegue ir para uma outra estação da vida. Pô, aquilo ali já foi legal, já passou. Então você vê muito. Você vê homens casados que querem continuar paquerando igual quando mulheres eram solteiras. Você vê mulheres que, às vezes, já têm filhos, mais preocupadas com a unha e com o cabelo do que com a educação do filho. E tantos outros exemplos. Eu não quero ofender ninguém, por favor, de verdade, eu quero deixar isso bem claro. Eu estou falando de mim, estou falando de todos nós. Mas é o que acontece. A pessoa não quer mudar de estação, não quer ver, assim, já vencemos uma etapa, estamos em outra. É isso que é a imaturidade, né? Eu falei essa semana com uma pessoa aqui da igreja e me ocorreu uma ideia que pode ser muito comum, mas eu nunca tinha pronunciado essas palavras. Eu falei para ela assim, você sabe o que caracteriza uma pessoa que está ficando velha? A pessoa velha é aquela pessoa que já não muda mais de etapa.
Não interessa a idade. Eu conheço gente velha de 20 anos. Eu conheço gente velha de 20 anos. Não é proporcional à idade física. Mas assim, é aquela pessoa que não quer mais mudar. Então, às vezes, sei lá, às vezes chega nos 40, o cara já começa a ficar com preguiça também de mudar. Chega nos 50, estou morrendo, não quer mudar mais nada. Não, é isso aqui, acabou, eu vou me aposentar e a vida é isso aqui só. Aí que você começa a ficar velho. É a verdade. É verdade, porque aí você para de sonhar, você para de imaginar que alguma coisa poderia ser diferente, você para de querer interferir. Aí você volta a ser bebezinho de novo, você quer só receber de novo. Você dá uns passos atrás na maturidade. E isso tem tudo a ver com a vida espiritual. Tudo a ver. Por mais que a maior parte dos exemplos que eu dei são da nossa vida cotidiana, isso tem tudo a ver com a vida espiritual. E o apóstolo Paulo, ele faz uma citação lá em 1 Coríntios 13, aquele capítulo do amor, mas ele faz uma situação lá no finalzinho do capítulo, muito interessante sobre isso que a gente está falando, sobre essa maturidade. Ele fala assim, no versículo 11 do capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala assim: quando eu era menino, eu falava como um menino, óbvio. Eu pensava como um menino e raciocinava, montava minhas ideias como um menino. Quando eu me tornei homem, eu passei dessa fase. O que eu fiz? Eu deixei para trás as coisas de menino. Paulo está falando isso que eu estou falando desde o começo aqui. Acabou aquela etapa. Agora eu não sou mais menino. Agora eu sou homem, mulher, adolescente. E é assim na nossa vida espiritual. É assim na nossa vida espiritual. E Jesus passou por um processo de amadurecimento também. Jesus, ele foi uma criança normal. Jesus não levitava. Vamos brincar de esconde-esconde? Jesus desaparecia. Não tinha graça, né? Se fosse assim, brincar de esconde-esconde. Jesus foi uma criança normal. Ajudava o pai era carpinteiro. Jesus brincava na rua, chorava, machucava, furava o pé num prego. Jesus foi uma criança normal. Tinha um dom especial gostava muito das leis, de estudar as coisas, como os nossos filhos são assim também. Um gosta mais de futebol, outro gosta mais de karatê, a outra de balé. Jesus tinha lá o seu lado mais desenvolvido, mas era uma criança normal. E Jesus passou por todo o processo. Então, quando ele se tornou um adulto, com 30 anos, ele começou o ministério dele. E mesmo durante o ministério, nós vamos ler em seguida, Jesus continuou mudando de etapas, amadurecendo. E às vezes, e aí é uma reflexão importante para a gente, muitas vezes a gente amadurece rápido por causa do sofrimento. Vocês já viram isso em tantos casos, né? A gente vê, às vezes meninos que moram na rua, você vê um menino de 11 anos, morador de rua, nossa, o menino tem uma maturidade para um monte de coisa, malandragem, aprendeu um monte de coisa antes da hora, está errado. Não era para ele ser aquele mini adulto ali de 11 anos, que já aprendeu sobre sexualidade, sobre tudo. Está errado. A gente não precisa acelerar o amadurecimento, tem que ser tudo na hora. Mas às vezes o sofrimento nos amadurece também. Pessoas que tiveram muito sofrimento na primeira infância, perderam pai, mãe, tudo, e às vezes essas pessoas amadurecem até mais rápido. Então, relacionado com esse assunto de amadurecer com sofrimento, nós vamos ler alguns versículos que eu quero compartilhar com vocês hoje, do livro de Hebreus, falando sobre isso ao final eu quero compartilhar umas dicas bem específicas, bem claras mesmo, de coisas para a gente prestar atenção, que nos levam a nos tornar pessoas mais amadurecidas. Então, o primeiro trecho que eu vou ler está lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, Hebreus está lá no finalzinho da Bíblia, se você trouxe a sua Bíblia, falando sobre isso, sobre o amadurecimento de Jesus. O autor de Hebreus diz o seguinte, em Hebreus 5, versículo 8, ele fala assim, que Jesus, embora sendo filho, filho de Deus, ele aprendeu a obedecer
por meio daquilo que sofreu. Porque Jesus teve um desafio absurdo, né? Suportar a tortura, a humilhação, ser chicoteado quase até a morte, depois pendurado numa cruz. Precisava ser muito macho para aguentar tudo aquilo lá. Jesus precisou amadurecer muito para chegar no estágio que ele chegou, de se ajoelhar diante do Pai e falar assim: Pai, nossa, o futuro à minha frente é tenebroso. Se for possível, me alivia disso. Mas se não tiver outro jeito, o que Jesus falou? Seja feita a tua vontade. Uau! Esse é um grau de amadurecimento que a gente precisa buscar. Diante de um cenário como esse, Jesus falou assim: olha, eu gostaria que fosse diferente, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Então, Jesus tem muito para nos ensinar sobre isso. Então, o autor de Hebreus continua dizendo que Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O autor de Hebreus está falando assim: Jesus passou por tudo isso para se tornar um modelo para nós, para que a gente pudesse olhar para Jesus e copiar e imitar Jesus, obedecer às coisas que Jesus nos ensinou. Jesus passou por esse processo de amadurecimento para que todos nós fôssemos salvos todos os dias, de nós mesmos inclusive, das nossas lutas, das nossas tentações, dos nossos traumas, dos nossos medos. Jesus passou por tudo isso para nos libertar, como a gente falou durante 4 capítulos da série passada, né? E aí, mas o autor de Hebreus continua. Ele fala assim: quanto a isso, quanto a esse assunto de amadurecimento, de salvação, temos muito que dizer ainda. Quer dizer, muita coisa eu poderia falar, coisas difíceis de explicar, coisas mais complexas, mas eu não posso falar dessas coisas, por quê? Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Está faltando maturidade. Eu queria que a gente já estivesse discutindo, não é conhecimento, não, mas sabe, se a gente estivesse se reunindo aqui para discutir já outras coisas, como que a gente vai ajudar as pessoas lá fora, e a creche não sei de onde, o lar não sei de quem, a gente se reunisse para isso, sabe, já para pensar para fora, para evangelizar as pessoas que estão se perdendo, orar pelos outros países. Tem outras coisas que a gente poderia compartilhar, mas o autor fala assim: vocês estão sendo lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, quer dizer, pelo tempo que você já se converteu, pelo tempo que você já conhece a palavra, você já deveria ser mestre nos ensinamentos, né, da palavra. Mas vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente o quê? Os princípios elementares, o beabá da palavra de Deus. E aí ele usa aquela expressão que a gente conhece bem: estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se o quê? Aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. Amadurecimento não é conhecimento puro e simples. Já falei mais de uma vez aqui: conhecer é saber fazer, não é saber falar. Amadurecimento não é acúmulo de conhecimento. Uma pessoa amadurecida é aquela que já é cristã há 30 anos, já leu todos os livros, já leu a Bíblia 52 vezes, essa é uma pessoa amadurecida? Não necessariamente. Não necessariamente. Senão a gente não via pastores caindo em pecados bobos, padres também. Você não ia ver, porque essas pessoas têm conhecimento. Amadurecimento é prática, para discernir entre o bem e o mal. É isso que está falando aqui, o autor de Hebreus. Você tem maturidade para você saber, por aqui eu vou, por aqui eu não vou. Aqui é o caminho, aqui não é o caminho. Esse que é amadurecimento, né? Segundo o autor aqui. Então, como que a gente se torna maduro?
espiritualmente? Como que a gente se torna maduro espiritualmente? Eu vou discutir os assuntos espirituais com você. Como você se torna maduro na sua vida cotidiana, como marido, como esposa, é uma outra série. Podemos falar sobre isso também, de vez em quando a gente toca nesses assuntos, né? Mas aqui a gente está falando de maturidade espiritual, que muitas vezes anda junto com a maturidade do nosso dia a dia também, né? Então, como que a gente se torna maduro? Então, primeira coisa, entender uma coisa, que maturidade é entender que a vida é feita de etapas, como eu falei, e que elas precisam ser superadas para darem lugar a uma nova etapa. Você precisa entender isso, que a vida é feita dessas etapas. Sua vida cotidiana e sua vida espiritual também. Também. Tem aquela expressão, já virou meio chulezinha essa expressão, quem vive de passado é museu, né? O passado é importante para você criar, para você ver de onde você veio, as suas raízes, tudo. Mas se você ficar vivendo aquela outra etapa e não querer dar lugar ao que está chegando, ao novo, você falar assim, não, o bom era, nossa, quando eu era jovem, era bom quando eu tinha não sei quantos anos, que tempo bom, eu era feliz e não sabia. Você é muito bobo, então. Você devia saber que você era feliz, né? Não dá para você ficar tentando buscar no passado a solução para o presente. O passado serve para nos amadurecer. Você olhar para as histórias, para as falhas que você cometeu, para que você não cometa as mesmas falhas outra vez. Mas a vida é feita de etapas, de ciclos, né? Então, a segunda coisa que a maturidade que é necessária, você precisa crer em Deus e no seu propósito, e como eu disse na série passada, e manter os olhos fixos em Jesus Cristo. Você precisa crer em Deus. E no que nós vamos entender de Deus aqui nos próximos versículos que a gente vai ler. Você precisa crer como Jesus creu ali diante da morte. Isso é maturidade espiritual. Você olhar para as circunstâncias, se ajoelhar, orar para Deus. Deus, me livra dessa situação específica. Resolve esse meu problema. Mas que prevaleça a tua vontade. Se só eu que estou achando que isso aqui, essa resposta, é a solução para mim, se o Senhor não está achando, eu opto pela tua vontade e não a minha vontade. Aí você pode se sentir um cristão maduro. Sabe, quando você busca a vontade de Deus, o reino de Deus, mais do que você busca a sua própria vontade, o seu próprio reino. E quando a gente fala desses assuntos, tem uma palavra que vem na nossa mente também, talvez alguns já estejam pensando nisso, quando você pensa em crescimento, em maturidade, geralmente vem na nossa cabeça um versículo, uma citação bíblica que diz o seguinte, que Deus, o Senhor, disciplina aqueles a quem ama. Então, assim, você acha que amadurecer precisa ser com sofrimento, só com sofrimento. Eu quero trazer um pouquinho de alívio nessa palavra e nessa citação bíblica, porque não é bem assim. Disciplina, você não precisa fazer uma associação direta com coisa negativa. Disciplina não é necessariamente uma coisa negativa. Disciplina é ser constante. Eu fui procurar no dicionário. Disciplina é ser constante também, ser dedicado ao cumprimento de uma tarefa, seguir com firmeza apesar das circunstâncias. Isso é disciplina. Então, tira da sua cabeça que Deus vai ficar te punindo, é isso que esse versículo quer dizer, Deus disciplina quem ama, então Deus vai... Errou, pá, chicotada, chibatada nas costas de Deus, para que você possa crescer. Não é isso. Deus te passa uma disciplina de vida, como você deveria fazer, Ele te ensina a agir, a reagir, Ele te ensina a viver. Aí cabe a você aprender isso, para que você possa ser maduro.
Então, como eu vinha dizendo, o maduro é aquele que sabe que as coisas são feitas de etapas. Então, uma característica que você deve buscar na sua vida, se você quer amadurecer. Uma característica importantíssima numa pessoa madura, independente se ela tem 12 anos de idade ou se ela tem 72. Não interessa, é uma característica de pessoas maduras. Pessoas maduras começam, desenvolvem e terminam etapas na vida. Pessoas maduras começam, desenvolvem e entregam, terminam, concluem etapas. Quer saber se uma pessoa é madura ou imatura? Ela começa e não termina. Comecei balé, não, agora eu vou, passa 2 meses, já não vai mais. Agora eu comecei uma dieta, não precisa rir, vocês estão empenhados. Não estou falando de você. Dia quanto? 91 de 100 dias. Está facinho agora. Você começa uma coisa e não termina. Isso é imaturidade. Sabe, você se assume cristão, você vem na igreja, você chora no louvor, você fala, Deus, estou aqui, quero te servir. Você pisa ali, começa a sua segunda-feira, parece que dá um branco. Parece que dá um branco, se você é outra pessoa. Você não é aquela pessoa que estava aqui mais. Você vive uma outra vida, você não leva isso para frente, não termina. Aí você volta domingo que vem, você precisa começar do zero de novo, é isso que o autor está falando. A gente precisa ficar compartilhando as coisas mais simples, porque você não está mudando de etapa, você não está indo para frente, você não está passando de um receptor para um doador. Você continua sendo um receptor, é tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim, igual uma criancinha de 2, 3 anos de idade. É disso que o autor está falando. É disso que o autor está falando. Você não fez essa trajetória. Então, uma pessoa madura, ela começa, ela desenvolve e ela conclui projetos, estações da vida e tudo mais. Isso é a característica de uma pessoa madura. Esse trecho onde fala da disciplina, está lá em Provérbios, eu vou ler rapidamente, senão vai ficar muito tarde. Mas o livro de Provérbios, Salomão diz o seguinte, falando por Deus, né? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, Ele coloca no caminho a quem Ele ama, assim como o pai faz com o filho que deseja o bem. E aí, olha que lindo isso. O que a disciplina leva? Ele fala no versículo 13, como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Para que a gente está falando de maturidade, de amadurecer? Para a gente ser feliz. Não é para ficar apontando o dedo, não é para ficar um cobrando o outro, não é para você ficar se sentindo culpado. Não, nós estamos falando de maturidade porque isso traz sabedoria, e sabedoria traz felicidade. É Salomão, o homem mais sábio do mundo, que está falando isso para a gente. Mas a gente é fraco, a carne é fraca, você tropeça. Então eu quero contar uma historinha para vocês, bíblica também. Está lá no livro de Gênesis, se você for pesquisar, uma historinha de 2 irmãos, onde um mostrou uma imaturidade absurda. Os irmãos eram Jacó e Esaú, eles eram gêmeos, só que o Esaú saiu primeiro. Então Esaú ganhou, segundo a tradição, o direito da primogenitura. Quer dizer, ele era o filho primogênito, portanto, ele seria mais abençoado pelo pai, porque ele nasceu alguns segundos ou minutos antes do irmão dele. Saul se desenvolveu, foi criança, junto com Jacó, brincaram e tudo, aí eles foram crescendo. Esaú, era um cara mais embrutecido, mais fortão, e aí ele foi para a caça. Jacó já era um mais intelectual, inteligente, mais sensível, e aí eles foram criando as personalidades deles. Chegou um momento onde Jacó, ele queria o direito de primogenitura do irmão,
E aí o que ele fez? Ele se aproveitou que o irmão estava caçando já algumas semanas, alguns dias fora, ele chegou em casa morrendo de fome, o Esaú chegou em casa morrendo de fome, e Jacó tinha preparado um ensopado de lentilha. Eu não ia salivar porque eu não gosto, mas diz a Bíblia que o Esaú chegou e começou a salivar. Nossa, que cheiro, nossa, que coisa maravilhosa, tal. Aí o Jacó, espertão, né? Chegou para o irmão e falou assim: você está querendo o meu ensopado? Sim, estou querendo o seu ensopado. Falou assim: tá, então vamos combinar uma coisa. Você me passa o direito de primogênito e eu te dou um ensopado. Ah, beleza, vai, dá isso aí, pega logo. Não. Ele falou: não, calma. Jura que você vai fazer isso? A palavra do homem naquela época valia mais do que qualquer documento, né? Eu juro. Aí ele jurou, Jacó foi lá, serviu um prato de lentilha e com isso ele herdou um prêmio absurdo, que era a primogenitura. Depois o Esaú se arrependeu e tudo mais. Bom, o que a gente aprende com isso? Duas coisas. Primeiro, a imaturidade do Esaú de só sentir fome e querer resolver aquele negócio na mesma hora. Mas a gente aprende uma lição muito importante. Muitos de nós, às vezes perdemos as bênçãos de Deus por um prato de lentilha. Muitos de nós, às vezes, perdemos as bênçãos de Deus por um prato de lentilha. Aplique-se isso a qualquer coisa da sua vida. Você está num processo de amadurecimento, fulaninha deu mole, não sei o quê. Você troca a bênção por um prato de lentilha. Você está num processo de amadurecimento e, se fizer esse negócio, é ilegal, mas ninguém vai saber. Você troca, vai trocando as bênçãos de Deus por pratos de lentilha. E o autor de Hebreus, como eu vinha dizendo, ele fala sobre isso. Ele fala sobre essa disciplina que a gente precisa para amadurecer. Tá? Então, amadurecer não acontece por acaso, não é igual crescer e criar barba. Amadurecimento acontece porque você está consciente das etapas que você está passando e da onde você vai chegar. E aí o autor fala dessa disciplina dessa forma. Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Toda disciplina, naquele momento que você necessita dela, parece motivo de tristeza e não alegria. É óbvio isso. Talvez você nunca tenha pensado isso, mas é óbvio. Você está fazendo lá uma dieta rigorosa, vai numa festinha de criança, tem aquele prato de brigadeiro, você está ali diante do prato de brigadeiro, um desafio, certo? Eu estou numa dieta e tenho um prato de brigadeiro à minha frente. O que eu faço? Mantenho, né? Disciplina é isso, mantenho aquele meu combinado, ou eu, né? Deixo fluir. E aí, segunda-feira, eu faço 1 hora a mais de ginástica. É um exemplo tão bobo, para eu não ficar falando de coisas que podem cutucar algumas pessoas. Eu não quero falar isso. Mas é isso que às vezes acontece. Você ter disciplina para falar não para algumas situações não é fácil. Não é fácil. É difícil. Só que você tem que estar de olho na etapa seguinte, para onde você está indo, o amadurecimento. Se você ficar caindo toda hora, ficar voltando para trás, você nunca vai ser um homem, uma mulher madura, e nunca vai ser um filho de Deus amadurecido também. Então ele explica isso e aí ele segue. Bom, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha, parece que está falando até de exercício. Você foi exercitado naquela disciplina. Isso vai trazer fruto de paz e de justiça. Então, como que a gente começa? Como é que a gente faz isso?
eu quero me tornar um homem maduro, como é que eu faço isso? O autor de Hebreus, ele fala assim, então, para de preguiça e fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Levanta, para de ficar dando desculpa, para de ficar reclamando, levanta, vamos fazer alguma coisa, vamos entrar nesse processo de amadurecimento. Já passou aquela etapa, você já não é mais um bebê, você já não é mais um menino, vamos para frente, para de reclamar, né? Mas eu sei que falar é fácil, fazer é outra coisa, eu sei disso. Então eu não estou menosprezando nenhum sofrimento quando eu estou falando isso. Eu estou tentando motivá-los, mas eu não estou menosprezando o sentimento daquela pessoa que não consegue, que se sente fraca, sem forças para dar o passo. Aí eu me lembro de mais um exemplo bíblico, que foi de Gideão. Gideão era um servo do Senhor, que o Senhor escolheu para uma jornada, para um desafio, mas ele morria de medo, porque o povo dele estava oprimido pelos medianitas, e ele vivia escondido. E aí um anjo foi falar com ele para desafiá-lo, parecido com o que eu estou fazendo com vocês aqui, tentando desafiá-los. Um anjo foi falar com Gideão, e chegou assim para ele, vamos aí, poderoso guerreiro. Deus se considera um poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Foram essas palavras do anjo para Gideão. Aí Gideão falou assim, mas Senhor, como assim o Senhor está conosco? Está acontecendo tudo isso? É um monte de desgraça acontecendo. Como assim o Senhor está conosco? O Senhor não está comigo, Senhor. O Senhor nos abandonou, na verdade. Foi essa a resposta de Gideão. E aí, o Senhor voltou a falar com ele e falou assim, Gideão, com a força que você tem, vá libertar Israel. Você não precisa de uma força extra, uma força sobrenatural. A força que você tem te capacita para vencer os problemas que você está enfrentando, as lutas que você está enfrentando. A força que você tem, que já está em você. Ah, Senhor, mas como que eu posso libertar Israel? Gideão falando, da mesma forma que alguns de nós às vezes falamos com Deus. Ah, meu clã, ele falou assim para Deus, meu clã é o menor de todos, eu sou o menor da minha família, como que eu vou, Senhor? Como que eu vou? E aí o Senhor vira para ele e fala assim, eu estarei com você. Eu estarei com você. São as promessas de Deus para Gideão e para nós. Você quer encarar o desafio? Vamos mudar essa etapa, vamos virar essa página, vamos começar uma nova vida cristã, de filho de Deus, de servo do Senhor, de pai, de mãe, de noivo, de noiva, de namorado, de voluntário, de funcionário. Você quer virar essa etapa? Você quer amadurecer? O desafio é para você. Deus estará com você. Ele é a sua força. Ele é a sua força. Bom, então ele continua. Fortaleçam suas mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Siga em frente, firme. Esforcem-se, já começam alguns conselhos, esforcem-se para viver em paz com todos. Quer dizer, vá arrumando a sua casa, vá arrumando as coisas em volta de você. Faça um esforço, com disciplina, para você ter paz com todo mundo, para você dar esse passo, para você mudar. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote em você e cause perturbação. Cuida disso, contaminando a muitos. E aí ele cita aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Não faça isso. Amadurecer significa doar. O cristão amadurece quando ele deixa de ser o centro do universo e ele coloca Deus no centro da sua vida.
É assim que o cristão amadurece. Eu e você amadurecemos quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida. Quando a gente para de agir como criancinhas, tudo é para mim, agora eu preciso comer, agora eu preciso de roupa, agora eu preciso de um cuidado, um cafuné, agora eu quero dormir, agora eu quero acordar, agora eu quero ver TV. Pai, põe naquele canal. Às vezes, a gente age assim com Deus. Ah, Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquele outro, estou precisando daquilo. Ó, tá vendo o que ele está fazendo? Pune ele, Senhor, castiga. A gente fica agindo como meninos e meninas. Meninos e meninas, quando nós somos chamados para ser homens e mulheres, no reino de Deus, nas nossas casas e aonde a gente coloca a planta dos nossos pés. Eu quero encerrar lendo algumas dicas bem práticas de amadurecimento, que é no mesmo livro, um pouquinho adiante, Hebreus capítulo 13, e com isso eu quero deixar essas reflexões para você levar para sua casa, para sua família, para o resto das suas vidas. Hebreus 13 diz o seguinte: seja constante o amor fraternal. Quer uma dica de amadurecimento? Trate os outros como irmãos. Seja constante isso em você, não uma exceção no domingo à noite. Seja constante em vocês, essa amar ao outro, ao próximo. Essa é uma característica de pessoas amadurecidas. Não se esqueça da hospitalidade, não se esqueça de servir os outros, de se preocupar com o bem-estar dos outros. Percebe que a pessoa madura, ela deixa de ser o centro do universo e coloca Deus no centro? Percebe? É nítido nesses versículos. Você para de ser aquele menininho que quer tudo para si mesmo. E aí ele ainda fala uma coisa muito bonita: foi praticando a hospitalidade que, sem querer, alguns acabaram acolhendo anjos. Lembre-se dos que estão na prisão. Não precisa ser literalmente aqueles que estão atrás das grades. Pode ser também. Mas as pessoas, às vezes, estão em prisões emocionais, vivendo traumas, medos, enjauladas. Lembre-se dessas pessoas. Como se a gente estivesse aprisionado junto com eles. É assim que você deve olhar para o outro. Você está vendo o outro lá angustiado, aprisionado numa questão emocional? Olha para ele como se você estivesse ali, se coloque no lugar dele. É isso que caracteriza pessoas amadurecidas. Aí ele vai para tópicos bem específicos. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Ninguém está falando de caretice, mas o leito nupcial é para o casal, né? É isso que está falando aqui, que o casamento deve ser honrado por todos, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se, olha que dica, livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Viver contente com o que você tem é um grande sinal de maturidade. Eu não sei o que você está sentindo agora. Eu espero que você não esteja com raiva de mim, de alguma coisa que eu tenha falado, mas eu espero que na sua cabeça agora, como está na minha, esteja vindo uma reflexão sobre como eu tenho agido diante da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos, no meu trabalho e diante de Deus e das coisas de Deus. Eu espero que você leve essa reflexão para sua casa. Qual etapa que você está de amadurecimento? O que é que você está precisando deixar para trás e caminhar dali para diante? Só Deus e você sabem. Então eu quero encerrar essa palavra com uma oração, e eu vou orar da forma como o autor de Hebreus, ele encerra esse capítulo 13, ele encerra o livro, digamos, de Hebreus, né?
Ele diz assim: que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dEle e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja dada toda a glória para todos sempre. Amém. Paizinho, é muito mais fácil falarmos do que agirmos. Por isso nós precisamos do Senhor, precisamos do Teu Espírito nos dirigindo, nos orientando, nos dando sabedoria e nos dando coragem para recusar os pratos de lentilha que são colocados diante de nós, Pai. Dá-nos a disciplina que Jesus conquistou naquela cruz, para que a gente possa, Senhor Deus, fortalecer as nossas mãos, nossas pernas e seguir adiante a jornada que o Senhor tem para nós, seguir o Teu propósito nas nossas vidas, confiantes naquela palavra que o Senhor disse a Gideão: eu estarei contigo. Nos dá essa certeza, essa firmeza, e faça-nos caminhar, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, buscando a Tua vontade para as nossas vidas. E aí sim, Senhor Deus, seremos pessoas maduras, que seremos exemplo para os nossos filhos, para os nossos amigos, e modelos para uma geração, Pai. Eu creio nisso, não pelas palavras, mas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos. Deus os abençoe. Uma ótima semana. Semana que vem estaremos juntos aqui de novo, em nome de Jesus.